nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje eu trago uma pessoa fantástica para poder conversar com vocês e tem uma história de vida fenomenal. Agora, antes de apresentar quem eu estou trazendo, eu gostaria de comentar uma frase muito importante que tem a ver com a disciplina, com a dedicação, com o entretenimento, com trabalhar os conceitos da vida. Eu estou falando de Issal, o mago do ilusionismo brasileiro. Ele consolida sua carreira ressaltando uma magia sustentável como ferramenta de transformação. Obrigado por estar aqui no meu programa, é um prazer recebê-lo. Prazer estar aqui também. Issal, vamos começar o nosso bate-papo já falando sobre escolhas. E você logo cedo, desde a tenra idade, já teve que começar a fazer escolhas na sua vida. A principal escolha foi a magia, gostar da magia e ter que convencer toda a família sobre essa sua tendência, sobre esse seu gosto. Como foi isso? O processo foi até involuntário. Por quê? Eu era uma pessoa muito tímida. Eu gostava de estudar muito, mas era uma pessoa muito tímida quando criança. E minha mãe teve uma ideia. Quando eu completei 10 anos de idade, ela pensou assim: puxa, como é que eu poderia ajudá-lo, né, a vencer essa timidez? E ela pensou: que eu vou comprar para ele de presente? E aí que ela pensou no seguinte: se eu der um brinquedo, ele vai brincar sozinho. Se eu der uma roupa, também não vai acrescentar nada. Ela pensou: que tal um kit de mágicas? Né? Porque a mágica, você é obrigado a mostrar a mágica que você aprendeu para outras pessoas. Então ela pegou esse kit, era um kit que tinha uma cartola de plástico na época, era maravilhoso, uma caixa desse tamanho, muito grande. E só lá, pelo tamanho você já ficou empolgado. Já ficava empolgado já, e cheio de traquitanas dentro. E aí eu fui aprendendo na época, era com manual, na época não tinha nada de DVD, nada dessas coisas, e fui estudando. E quando eu aprendi a primeira mágica, fiquei muito animado em querer mostrar para alguém. E eu era então a atração né, dos familiares, dos Vocês amigos. eram 4 irmãos, né? Eram 4 irmãos, exato. E esse momento em que você ganhou essa caixa, que você começou a estudar, que você começou a perceber o gosto por isso, realmente serviu para você perder essa timidez? Ou não, ainda sobra um pouco da timidez? Olha, assim, eu no fundo ainda sou tímido, mas realmente ajudou muito o relacionamento na época, e foi assim que eu comecei a tomar mais coragem de, né, falar com uma pessoa. Por quê? Porque eu era a atração da escola, era a atração, né, das festinhas de família, era a atração de quando reunia pessoas, chama lá o Issal para mostrar uma mágica, né? Uhum. E eu preparava, realmente ficava a semana inteira preparando que mágica que ia mostrar para as pessoas. E foi muito legal, funcionou bem. Quais as mágicas que você mais gostava de fazer desse kit que você ganhou? Desse kit eu gostava muito de que era uma garrafinha que você segurava e eu conseguia deitar a garrafinha e ninguém conseguia deitar, porque a garrafinha, quando a pessoa tentava deitar, ela ficava de pé novamente, né? Era mágica assim fácil, muito fácil, e que o truque não era tão fácil de ser descoberto. As mágicas que eu mais gosto até hoje são essas, que são mágicas fáceis de serem executadas, mas cujo truque não é tão fácil de ser, né, descoberto. Todo mágico é ilusionista? Não. Boa observação essa, né? Que até foi criada uma polêmica quando eu coloquei no Brasil que ilusionismo era diferente de mágica. O que acontece? E nós enxergamos que tecnicamente o ilusionismo é uma especialização da mágica, ou seja, a mágica é a arte de um gênero. E o ilusionismo é uma especialização onde o artista mágico, que tem um conhecimento básico da mágica, ele consegue se especializar numa arte onde ele precisa ter uma equipe, equipamentos maiores, equipamentos com muitos mecanismos, ele tem que dominar toda a área do teatro, a área da área cênica, a área da televisão, do cinema. Por quê? Ele tem que ser um especialista em imagem. Ele tem que trabalhar gestual, tem que trabalhar a expressão corporal, tem que trabalhar a voz, tem que saber o momento que ele tem que falar.
E eu vi alguns vídeos seus acompanhando a época que você estava com o Luciano, fazendo outros trabalhos também, e eu posso, os olhos vendem demais. A expressão do olhar, a expressão da face, a conjunção desses fatores é fantástica. Dizem muito mais que muitas palavras. Exato. Por isso que isso é treino. É treino total. É um treino e é um treino com a estrutura. O ilusionista, ele não trabalha sozinho na frente, mas tem uma equipe muitas vezes de 10, 15 pessoas atrás nos bastidores que faz o espetáculo funcionar. E tem que ter uma sintonia e uma confiança fantástica. Para um bom número, quanto tempo de treinamento é necessário? Muitas vezes 3 meses, por exemplo, um período inicial. E tem números que exigem assim anos de trabalho. Eu vi um momento em um show seu onde você fez aparecer um helicóptero, desapareceu um helicóptero, não me recordo bem, mas isso demorou muito tempo para você treinar e fazer isso acontecer, porque para inserir isso dentro de um show tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem trabalhada e treinada, e com um elemento tão grande, né? Pois é, Porcino, você falou uma coisa muito importante que não é o que acontece no Brasil. Lá fora, você teria que, para realizar um número deste porte, você teria que treinar muito uma equipe durante meses para que isso acontecesse. Mas no Brasil, a realidade brasileira não permite isso. Então nós tivemos que nos adaptar, trazendo técnicas de fora, mas adaptar essas técnicas para a realidade brasileira. Essa cena do helicóptero que você viu, nós tivemos que produzi-la em 15 dias apenas. Em 15 dias nós tivemos que montar uma equipe, providenciar todos os elementos cênicos para que o helicóptero aparecesse, porque foi para um programa de televisão. Essa aparição do helicóptero, em específico, não foi uma gravação, foi ao vivo, ou seja, ou acontecia a aparição ou não acontecia. Se houvesse qualquer erro técnico, digamos que o segredo do ilusionismo estaria exposto para todo o Brasil. Desculpa, que me chama a atenção uma coisa. Ao vivo, como você dominou suas reações de estar fazendo e ao mesmo tempo orando para que a coisa acontecesse? Como foi esse momento? Foi uma situação de que você realmente tem que confiar no que aquilo vai dar certo. Quer dizer, na equipe e você enxergar aquilo que eu falo, né? Que muitas vezes o pessoal fala, o que é fé, né? Fé é você acreditar naquilo que você não está enxergando muitas vezes. Mas eu vejo que isso acontece, não estamos nem falando de religião, mas estamos falando do quê? De percepção de um ser humano. Um líder, quando ele lidera uma equipe, ele não está vendo o resultado, mas ele já tem fé que aquele resultado aconteça, né? Então, um mago, que eu chamo de mago porque tem a ver com o meu trabalho, é exatamente isso. Eu enxergava os meios daquilo acontecer. Mas eu não sabe, muitas vezes você não sabe como exatamente, mas você já tem que enxergar para comandar. E vou te falar um detalhe, coisas que acontecem no Brasil. Nós treinamos uma equipe de 10 elementos, 10 técnicos para realizar a aparição do helicóptero. Eram 10 que iam participar efetivamente na mecânica da aparição. E o que aconteceu? No dia seguinte, quando era o dia da apresentação mesmo, eu aguardava os técnicos, porque os técnicos não eram da minha responsabilidade, era uma responsabilidade da emissora. Quando eu cheguei no dia, cadê os meus 10 técnicos? Tinha realmente 10 tinha 10 pessoas lá, mas não eram as 10 pessoas que nós tínhamos ensaiado, né, durante todos esses 15 dias. Eles simplesmente falaram assim, só houve um problema e os técnicos foram trocados todos eles, então você vai trabalhar com esses 10 técnicos agora. Eu falei, mas estamos falando de ilusionismo, os técnicos deveriam ter sido treinados, né? Mas são eles que temos para hoje, né? Ou fazemos com eles ou não conseguimos apresentar. E aí eu tive que, em 2 horas, treinar, fazer com que esses técnicos entendessem a parte deles, porque o que acontece? A visão de quem está nos bastidores é muito diferente da visão de quem está assistindo o espetáculo. Então eu tinha que fazer aqueles 10 técnicos que nunca tinham trabalhado com ilusionismo, eles aprenderem como que era a parte deles para que o helicóptero aparecesse. Ou seja,
O desafio, então, foi um tremendo desafio. Muitos nessa época, nessa situação, com certeza eles cancelariam a apresentação. Eu quero mostrar aqui uma coisa, algo curioso, como que o ilusionismo é utilizado, né, num treinamento, numa palestra. Opa, por favor. E eu até quero aproveitar, por exemplo, o que a gente faz? A gente pede para pessoas da plateia que eles nos emprestem notas de R$2. Notas de R$2. R$2. Aí o que acontece? Eu falo que todo mundo, em geral, né, espera algo rápido no sentido de retorno. Ou seja, semeia hoje, amanhã já quer colher. E isso é uma coisa assim que é geral. Até mesmo um mago, quando ele fica soberbo demais, ele acredita que tudo que ele faz deve ter um retorno muito rápido. Então a minha demonstração é mostrar que tudo tem seu tempo. Porque o que nós queremos é exatamente isso. Notas 2. É de R$2, eu estou vendo aqui. R$2, fecha, faz isso e pronto. E R$2, pronto. Se transforma em R$100. Não seria bom se isso, olha, né, essa é a melhor forma de investimento que eu conheci, viu? Porque é ótimo, fantástico. Seria muito bom se isso acontecesse. Mas é o que eu falo, aí eu pego a nota e guardo no meu bolso, porque eu falo que, né, não é assim que acontecem as coisas, né? Tudo depende da lei da semeadura e da colheita. Tudo tem seu tempo certo e o mago é aquele que sabe compreender e dominar exatamente esse tempo da colheita. Ok, e Sal, infelizmente, eu adoraria ficar aqui conversando com você por muito tempo. Lógico que a gente tem muita coisa para conversar, muito papo. Vou querer assistir uma de suas palestras, um determinado momento levar minha equipe para pegar depoimentos, mostrar alguns flashes das palestras também. Muito obrigado por estar presente aqui no meu programa. Foi uma honra recebê-lo aqui. Ok, fico muito feliz. Obrigado, Piscina. Ok. Queridos amigos, nós estamos encerrando esse programa, Caminhos de Sucesso. Eu tenho certeza que vocês gostariam que o programa tivesse 2 ou 3 horas hoje, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu espero vocês na próxima semana com mais um Caminhos de Sucesso. Muito obrigado. Até lá.